Falando então nos fatores de risco para câncer de pele e não melanoma, é sempre importante a gente entender os fatores de risco, entender que os fatores de risco isoladamente não são cada um isoladamente não é o fator principal para o desenvolvimento de um tumor ou de uma doença, e sim, né, o somatório desses fatores de risco. Então, falando em câncer de pele, tanto melanoma como não melanoma, mas aqui falando do câncer de pele não melanoma, a exposição solar é um dos fatores de risco mais importantes, que mais a gente tem que ter cuidado, e onde a orientação aos pacientes é um fator que auxilia muito a diminuir a incidência dessa doença, né? Pelo menos aumentar a exposição ao fator de risco. A genética, então, o histórico familiar, o histórico de descendentes familiar e a coloração da pele também é um fator de risco bem importante. A idade, então, quanto maior a idade, quanto mais idosos forem os pacientes, maior é o fator de risco para desenvolvimento desse câncer, né, desse tumor, dessa doença, e a imunidade também. Então, a gente sabe que a imunidade baixa, quanto menor a imunidade, menores as chances dos nossos linfócitos, das nossas células de defesa, conseguirem, né, bloquear alguma alteração genética que vai desencadear a produção de proteínas alteradas. Então, a imunidade também entra aqui como fator de risco bem importante. Falando dos fatores de risco de melanoma, então ela é uma doença multifatorial, mas a gente também tem que entender que a exposição solar também faz parte de um dos fatores de risco que são importantes no desenvolvimento, né, no desencadeamento dessa doença, mas ela é uma doença multifatorial e que se desenvolve a partir de muitas alterações genéticas. E é claro que essas alterações genéticas, elas têm que partir de uma predisposição genética, que quando somada à exposição a agentes ambientais, como a radiação ultravioleta, como a luz solar, ela aumenta, né, e potencializa a possibilidade de desenvolver essa doença. Claro que, sabendo do histórico familiar, né, pacientes que têm um histórico familiar de melanoma têm que ter um cuidado maior, e a presença de múltiplos nevos ou algumas pintas ou manchas cutâneas prévias ou melanócitos que foram adquiridos ao longo do tempo da vida, da exposição à luz solar, né, como por exemplo, pessoas que trabalham no campo, que têm muita exposição à luz solar, vão desenvolvendo uma pigmentação da pele, que é intensificada e que intensifica os melanócitos e as manchas da pele. Então, esse tipo de fenótipo, que é a aparência da pessoa, né, do ser humano, ele contribui, então esse é um fator que é bem importante, o fenótipo que é apresentado pela cor da pele e pela presença de muitos melanócitos. Então, com relação ao melanoma, a gente tem que entender que a exposição à radiação UV, ela é somada a alterações genéticas e múltiplas alterações que com a idade vão ficando mais evidentes e maior a predisposição ao desenvolvimento da doença. Então, como fatores de risco, tanto para o desenvolvimento de câncer de pele, melanoma como não melanoma, mas falando especificamente do câncer de pele melanoma, que é o mais agressivo, a predisposição genética mais o componente ambiental é o que ocasiona um fator de risco mais importante. E é a partir deste fator de risco, né, dessa combinação de fatores, é que a incidência aumenta. E é em cima do componente ambiental que nós, profissionais de saúde, vamos ter que atuar. Então, nós farmacêuticos, além de entendermos do tratamento, dos medicamentos, saber o mecanismo de ação e como são desenvolvidos os protocolos de tratamento, nós também estamos na cadeia de tratamento desse paciente no que tange à educação em saúde. E o componente ambiental mais importante que a gente tem que orientar mais os nossos pacientes é quanto à exposição à luz solar, né, não se expor em momentos onde a radiação está muito alta, e se houver a necessidade de exposição, que seja uma exposição combinada a um fator de proteção solar adequado,
para evitar uma exposição solar muito acentuada.